O mercado brasileiro de veículos teve um crescimento de 15% no ano passado. Foi um crescimento importante, um dos melhores dos últimos anos. Mas o nosso entrevistado de hoje representa uma marca que teve um crescimento mas muito além disso. A Ram cresceu mais de 200% em 2024. Juliano Machado, vem pra cá contar essa história pra gente, essa história de sucesso. Isso aí, tudo Por favor. bem? Tudo bem, você? O Juliano Machado é vice-presidente da Stellantis para a marca Ram. Juliano, é um prazer recebê-lo aqui no Auto Informa Entrevista, que tem o patrocínio da BSS Blindagens. Seja bem-vindo. Agradeço, João. Obrigado pelo convite. Começa contando um pouco de você. Qual é a sua formação, de onde você veio? Eu venho do interior. Sou nascido em Ribeirão Preto, mas moro entre a capital e outros diversos lugares pelo mundo já há um bom tempo, né? Mantém o espírito caipira. Mantenho a raiz. Acho que é importante, né, ter a raiz, principalmente nesse negócio que eu estou hoje, né? Eu sou formado em administração de empresas. Não sou um engenheiro, Sei. mas gosto muito de picapes, né? Então, eu sou quase que um engenheiro de prático, na verdade. Mas eu sou formado em administração de empresas e tenho um mestrado em marketing. Ah, bacana. Então conta pra gente essa história de sucesso, né? A Ram cresceu mais de 200% no ano passado. É verdade que ela vem de um histórico aí ainda pouco presente no Brasil, né? Uma marca relativamente nova, mas mesmo assim o crescimento desse porte aí é invejável. Né? Qual que é o segredo? A fórmula. Na verdade é muito trabalho, né? Acho que o principal, o que trouxe esse sucesso e trouxe a Ram até onde ela está hoje, foram os clientes, né? A gente sempre trabalhou muito próximo dos nossos clientes, desde quando a gente resolveu realmente investir nessa marca, que foi em 2019. Me lembro muito bem, né? Uma conversa lá com o Antônio Filosa, com o Breno Camei, que na época meu chefe era o diretor da Ram, então na época, né? Quando a gente trouxe uma proposta, a proposta chamava I Have a Dream, né? Eu tenho um sonho. Quando a gente trouxe essa proposta do que poderia ser a Ram, escreveu isso no papel ano a ano, o que a gente queria, novos produtos, etc. E aquilo foi validado. Com a chegada da Rampage, a gente conseguiu atingir esses números, mas sem deixar os veículos importados de lado, né? E é curioso porque você está num segmento importante, não é? Que cresce no Brasil, mas mesmo assim com grandes concorrentes. Né? Tem praticamente todas as marcas importantes têm picapes no nível que vocês estão trabalhando. Né? Exato. E tem muito a ver da nossa herança do passado, né? Tem muito a ver da história da Dodge Dakota lá atrás, né? Certo. A gente separou Dodge e Ram em 2009. Então, Dodge viraram os carros de performance e a Ram viraram as picapes, né? Mas tem muito desse passado, né? As pessoas já conheciam a Ram pela Dodge Ram, pela Dodge Dakota. Então, isso veio no desejo das pessoas. O comprador da Ram tem essa história? Tem. Muitos ainda chamam de Dodge Ram, né? Não são raros os casos, né? E assim, eu já até me acostumei, né? No começo eu brigava, relutava, hoje eu já me acostumei. Agora, de qualquer forma, ainda você trabalha num nicho, não é? Sim, não é uma marca de grande volume. Como é que você trabalhar com um volume pequeno de vendas para atender, por exemplo, vocês têm uma rede aí de 130 concessionários por aí. Isso. A média de venda não é muito alta, muito grande. Então, como é que é trabalhar para fazer com que esses empresários, né, os parceiros de vocês, tenham um faturamento de acordo, enfim? A gente tem a felicidade de ter uma marca irmã do grupo, que é a Jeep, né? Então, grande parte desses custos de operação do concessionário a gente divide com a Jeep. A maioria das nossas lojas, tirando algumas poucas exceções, são Ram e Jeep. Então elas vendem 2 carros e a maioria delas também dá manutenção em Chrysler e Dodge, que são produtos marcas que a gente não está trazendo mais para o país, né? Mas é assim, dividindo custos que a gente consegue e os concessionários conseguem ter uma margem de operação bastante boa. Eu falei que vocês têm bastante concorrente nessa, mas na verdade eu acho que a Ram ela trabalha um pouco acima, né? Ela está digamos, num segmento
premium, um segmento de luxo. Eu vi, eu estou falando isso pelas lojas conceito que vocês lançaram recentemente, em Alphaville, Florianópolis. Nós temos Alphaville, Florianópolis, Goiânia. Temos em São Paulo também, na Avenida Europa, né? Só lugares onde está lá o agronegócio, gente de dinheiro. Grande parte da história, e já contando um pouco dessa fórmula mágica do crescimento da RAM, é isso, né? É um pouco seguir o dinheiro, seguir o agronegócio e ver essas tendências, né? Quando a gente começa a olhar, abrir uma loja conceito que a gente chama de RAM House em Florianópolis. Por que Florianópolis, né? Grande parte das pessoas do Mato Grosso, por exemplo, Mato Grosso do Sul, que vão passar suas férias, eles vão para Balneário Camboriú. Tem até a música aí, vão para BC. Descem para BC, vão para Floripa. Então, assim, como é que a gente segue esse povo do agronegócio? Esse foi um dos caminhos. Goiânia, né, que nossa Dallas aqui no Brasil, né, saiu dessa ideia de seguir o agronegócio, seguir o negócio, seguir a tendência, seguir o dinheiro mesmo. Então, nesse segmento, vamos chamar de premium, qual é o concorrente direto da RAM? Acho que depende um pouco do produto, né? Quando a gente pega a Rampage, que é o nosso veículo menor em tamanho, né, a gente segmenta muito as picapes médias, que são picapes chassi, mas a gente trouxe uma alternativa que não existia nesse caminho. Entre a Fiat Toro e uma picape chassi aí da concorrência, tinha um buraco. A gente foi atrás desse buraco, trazendo uma marca forte para um buraco onde ninguém mais atuava, uma faixa de preço e uma faixa de produto mesmo, de tecnologia, conforto que não existia. Quando a gente começa a trazer a Ram 1500, que a gente começou pela Rebel, gasolina V8, né? Os nossos concessionários mesmo falavam, vocês estão loucos, esse negócio não vai vender nunca no Brasil. No primeiro ano a gente vendeu 1.600 carros, a concorrência começou a trazer, daí veio GM e Ford também, né? Trazendo produtos concorrentes lá no mercado norte-americano, vieram para cá também. Então a gente foi achar esses caminhos. Acho que 2.500 e 3.500 é um produto mais diferente ainda, que é um 6.7 diesel, Cummins. Lá a gente não enxerga um concorrente nesse momento, né? Mas é isso, é um pouco... Quais são os carros que vocês têm hoje Hoje a gente começa na Rampage, com as suas versões diesel e gasolina. Depois a gente tem a 1500, que acabamos de trazer a versão nova, né? Com motor 6 cilindros. 2.500 e 3.500. Importadas de onde? 2.500 e 3.500 vem do México. 1.500 vem dos Estados Unidos. E a Rampage fabricada aqui em Pernambuco. Né? Vocês estão bem, então, hein? México e Estados Unidos. Como é que você está vendo o momento aí de Trump no poder, taxando o México, taxando o mundo? Eu trabalho com o celular e a TV ligada, né, para ver as notícias e buscando os nossos analistas, nossos parceiros também, para tentar entender taxações, como é que isso vai se movimentar, né? Mas é preocupante essa situação com o Trump taxando o mundo inteiro e vocês trazendo os carros exatamente dos Estados Unidos e do México, né, que são os países em conflito hoje. Eu acho que a maior preocupação não é nem a origem de onde estão vindo os veículos, é um pouco essa estabilidade que a gente está vivendo no câmbio, né? Seja para importar veículos, seja também para importar matérias-primas, né? Os automóveis ainda dependem de uma cadeia global, seja de microchips, seja de alguns componentes que a gente é muito impactado pelo câmbio, né? Então a instabilidade do câmbio é muito pior do que as origens, né? Quando a gente começa a olhar a origem, se vai ter taxação ou não, também vai impactar meus concorrentes. Daí a gente concorre e se adequa, né? Seja diminuindo o volume, seja aumentando o preço, várias estratégias que podem ser aplicadas. O dólar iniciou uma série de caída, né, nos últimos tempos aqui, nos últimos dias. É uma caída de um valor muito alto ainda. Ainda está né? alto. Ainda está muito alto. Você trabalha com um dólar razoável em que valor? Um dólar razoável para a gente operar com uma margem tranquila e pensando em novos investimentos está aí na casa dos 5,30, 140. Esse seria um dólar razoável. Agora me diz uma coisa, as picapes RAM eu conheço muito bem, já andei em quase todas elas, né? São elegantes, charmosas, um design bonito. Como que o agronegócio tem um gosto tão bom para picape e um gosto tão ruim para música? Daí vai dar opinião, né? Eu não vou emitir a minha porque eu tenho vários clientes nesse segmento. Então, eu acho que a música sertaneja, falando dela propriamente, ela mudou muito também, né? A gente generalizar a música sertaneja numa coisa só é até meio perigoso e eu posso arrumar uma briga aqui que eu Mas não vou uma contradição, hein? Eu não sou especialista, então eu prefiro falar do agro que eu entendo melhor. O agro realmente tem muito bom gosto e o agro e estava muito carente nesse segmento. Quando a gente olha
o que as montadoras ofereciam em termos de produto era muito pouco sofisticado, né? Quando a gente fala de conforto, de tecnologia, de segurança, a RAM trouxe isso. Então aí é mais um das formulazinhas mágicas, como é que a gente fez a RAM crescer tanto. Trazer alguma coisa diferente para um cliente que merecia isso e não conhecia isso, né? O agro do Brasil é muito potente, tem muito dinheiro, né? O nosso herói nacional é o produtor rural, né? Então, quando a gente começa a trazer produtos que estão no nível daquilo que ele merece, daquilo que ele precisa, e muitas vezes ele não sabe que ele precisa, ele só vai saber que ele precisa depois que ele andar e começar a consumir. Ele não muda. Então, a fidelidade vem daí também. Pois é, a versão básica já começa, aliás, cara, inclusive, né? Mais de 200 mil reais, mas cheio de equipamento, né? Para atender esse público. Vocês têm intenção de trabalhar um pouco mais na parte de baixo do mercado, com uma versão mais barata? A gente acabou de entrar com a Rampage Bighorn, né? Um motor diesel novo, um motor super potente, que é bastante econômico. Então isso é interessante também para esse produtor e para esse cliente de picapes, né? A gente entrou com o carro nessa faixa aí dos 200 mil, né? Então, por enquanto, essa é a faixa que a gente vai trabalhar, né? Lembrando que a gente trabalha numa faixa que vai de 200 a 570 mil, né? Então, assim, é uma faixa bastante ampla. Então, por enquanto, não temos nenhuma ideia de fazer nada abaixo disso. O setor de picape é beneficiado com um subsídio do governo, não é? O produtor rural é um dos nichos, das categorias no Brasil que tem isenção de imposto. Mas para o objetivo desse incentivo, eu imagino, é incentivar quem usa o carro para o trabalho. No entanto, vocês vendem um carro que é de luxo, um carro que não é para o trabalho exatamente. Você acha justo esse consumidor se beneficiar de uma redução de imposto? Na verdade, Joel, como é que funciona, né? As picapes têm uma tributação um pouco diferente dos automóveis de passeio. Ela é um pouco menor, mas também não é tão menor assim, não. Quando a gente fala do produtor rural, isso é uma oferta da montadora, não tem nada a ver com imposto. É a montadora que faz uma tabela diferente para o produtor rural. Então, assim, eu incentivo essa venda para o produtor rural porque é um cara que me interessa, né? Então, a gente coloca um desconto maior para ele. Mas nesse caso, não tem nada a ver com o governo. Mas o produtor rural tem desconto de imposto? Não, nas minhas picapes eles não têm. O que ele tem é o desconto que eu forneço. Só isso. Pode variar, às vezes chega a 4%, depende muito de como é que estão os estoques e a produção, né? Tá. Agora, vocês trabalham basicamente com carro a combustão, né? Sim. E principalmente usando o diesel. Sim. Me explica aí, como num momento desse que a gente está discutindo a preocupação do mundo com as emissões de poluentes, a necessidade da descarbonização e todo mundo aí trabalhando, ou muita gente trabalhando nos carros híbridos, elétricos, vocês continuam com o diesel, que é um combustível bastante poluente. Sim. Na verdade, a gente tem gasolina, Rampage tem gasolina, que representa aí os 30% do mix de vendas. A 1.500 é só gasolina, e depois as diesel 2.500 e 3.500 que são só diesel, né? A RAM já apresentou lá fora soluções de hibridização e soluções elétricas também, que são coisas que a gente está olhando e a gente vai trazer no momento apropriado. Está muito ligado à demanda do produtor, né? Quando a gente fala do elétrico, tudo, eu acredito piamente que essa é uma solução do futuro e não tenho a menor dúvida. Mas quando a gente fala num produtor rural, que às vezes está no interior do Brasil e percorre distâncias muito grandes, a solução elétrica ainda não é para ele. Porque ele não tem tempo, não tem onde recarregar, tem várias dificuldades, né, no meio do caminho. O Brasil ainda é um lugar onde, se você parar em muitos lugares aí no interior à noite, você é assaltado. Às vezes rouba até o posto de combustível, porque não roubar o cobre da bomba Então, assim, é uma coisa que vai acontecer, Joel. O que a gente busca de trabalhar, os nossos motores, o motor que a gente acabou de lançar na Ram 1500 é sim um motor a combustão, mas é um motor altamente eficiente. É um motor que chega a fazer quase 10 km, dependendo do pé de quem está dirigindo. Eu já fiz 10 km com ela, num carro que pesa quase 3 toneladas. Né? Então, os motores são altamente eficientes e os níveis de emissão são muito baixos. Mas, claro, essa coisa vai acontecer no seu devido tempo. Aliás, falando em diesel, eu notei, não sei se eu estou errado, a versão diesel ela é mais barata do que a versão a gasolina do mesmo modelo? Sim. Na verdade, o nosso motor, a gasolina, ele é muito mais potente
do que o nosso motor a diesel, né? Então, e ele tem um custo, o nosso motor a diesel tem um custo menor do que o nosso motor a gasolina. Então, esses são os motivos. Tem um deltazinho de preço aí de 5, 6 mil reais, conforme a versão. Antigamente o diesel, a versão diesel de qualquer carro, qualquer picape era muito mais caro, né? Sim, ainda é, né? Ainda é, não, isso já é ainda... Bom, hoje as picapes gasolina e flex acabaram, né? Mas se for fazer um paralelo aí com os SUVs, por exemplo, os SUVs diesel ainda são muito mais caros que a gasolina, né? No nosso caso é um pouquinho diferente. Você falou em estudos, possibilidade, mas não tem nenhum plano ainda de hibridização ou eletrificação da... A gente tem estudos, na verdade. Eu não vou poder falar em data, não vou poder falar em nada, mas a gente tem estudos e a gente entende que isso vai chegar, isso vai acontecer. Porque há quem diga o seguinte, que o pessoal que usa o carro na zona rural, ele também, muita gente não roda muito, quer dizer, ele fica circunscrito às vezes na própria fazenda, na própria região, e melhor, mais do que isso ainda, o pessoal da área de carros elétricos, veículos elétricos, dizem que a expansão para o interior, ela elimina a necessidade imperiosa de uma estrutura de eletropostos que o Brasil ainda não tem, porque a pessoa pode carregar na sua própria casa. Exato, né? exato. Diferentemente do que acontece nas grandes cidades, onde a maioria mora em apartamentos. Né? Você acha que isso pode ser uma tendência? Eu acho que sim. Voltando nesse mundo agro e produtor rural, né? O produtor hoje, muitos deles produzem energia, seja solar, seja eólica, seja biometano, seja biodigestor, né? Então, assim, muitos deles já produzem energia na propriedade, o que poderia facilitar muito. O que a gente precisa ainda é um alcance maior das baterias, né? Quando a gente for falar, essas pessoas, às vezes, alguns sim, mas eu acho que é a minoria que faz esse entorno da fazenda, né? Muitas vezes o proprietário mora muito longe da fazenda, muitas vezes ele vai de picape mesmo, né? Ele mora a 400 quilômetros, 500 quilômetros da propriedade, ele sai na segunda e volta na sexta, passar pelo menos o final de semana com a família, né? Então ele roda muito. Eu tenho clientes que rodam 10 mil quilômetros mês com a picape. Então, assim, é um volume de caminhão mesmo, né? É um uso muito intenso. Sim. Então, a gente pensar no tempo de recarregar, tudo, numa recarga de tomada normal, não seria o que funcionaria. Então, com essa produção, e já tem muita gente aí das placas solares, etc., trabalhando isso no campo, né? Já virou uma fonte de renda. Pega as usinas de açúcar, hoje muitas produzem... muitos quilowatts aí de energia, né? As plantas solares também, que estão dentro das propriedades. Então, isso vai acontecer. Isso vai acontecer, mas tem um caminho ainda a percorrer, né? O curioso é que a picape acabou atingindo um consumidor mais amplo, porque ele usa o carro para o trabalho, mas usa o carro também para o passeio, né? Eu acho que a RAM é o exemplo maior disso, quando fornece um produto que você... pode ir pescar e pode ir na Sala São Paulo assistir um show também. É um exemplo muito bom, porque a picape é o verdadeiro veículo de uso misto, né? Você consegue fazer tudo. É trabalho durante a semana, lazer no final de semana, às vezes está a pessoa sozinha, às vezes está a família toda. O que tem acontecido muito, é um fenômeno interessante, né? As mulheres começaram a pegar o volante das picapes, né? Então hoje tem muita mulher dirigindo picape. Seja por segurança, seja por conforto, ou seja porque o carro é bonito mesmo, né? Então, e não só nos carros de luxo, né? Os carros grandes, você vê o exemplo da picape Estrada, sim, que é uma picape básica, e é o carro mais vendido no Brasil já há muitos anos, que também tem esse uso duplo, né? Para o trabalho. Exato, perfeito. Acho que tem uma mudança também no comportamento do consumidor. O consumidor estava com 2 SUVs na garagem, né? E ele viu que dá para ter uma picape e um SUV, né? Eu acho que é a garagem perfeita ou a desculpa perfeita, né? Ô, Juliano, com essa sofisticação, né, com essa tecnologia embarcada, eu lembro que no último lançamento que você fez, eu não lembro qual foi o Rampage, né? Foi Rampage no final do ano passado. Isso. Eu lembro que você comentou uma coisa que eu fiquei curioso. Você falou, nós não estamos mais vendendo para-choque no mercado de reposição. Isso. Ninguém mais bate o carro. É isso mesmo? Tem muito pouco acidente, né? Eu acho que eu não sei se são as condições da estrada, as pessoas começaram a dirigir melhor, mas os acidentes reduziram muito. A venda de peças é uma coisa que caiu muito, felizmente. Né? Não só de pequena monta, de encosta? Não, de tudo. Felizmente, eu acho que é uma coisa que melhorou bastante aí no Brasil, né? O Brasil
rural era aquele Brasil que saía ainda na estrada muito ruim, né? E tinha muito acidente. E melhorou. Lógico que a gente está muito longe de qualquer índice de um país desenvolvido, né, Joel? Mas melhorou bastante. E você acha que a pandemia contribuiu para esse crescimento do mercado de picape? Muita gente saiu das cidades e foi para o interior morar. Eu acho que sim. Quando a gente fez esse plano em 2019, lógico que a gente não imaginava a pandemia, né? Senão eu tinha aberto uma fábrica de máscara e ia parar de vender carro, né? Mas quando a gente começa... Ou de microchip, né? Eu não ia estar aqui, eu ia estar fazendo esse podcast lá em, não sei, nas Ilhas Caimã, talvez. Mas quando a gente começa a olhar a mudança que trouxe a pandemia, e mais ou menos a gente tinha pensado isso em 2019, como é que as pessoas começam a circular entre suas casas de verão, suas casas de inverno, né? Quando a gente pega esse público mais endinheirado, ele tem mais de uma casa. Então, como é que a gente... O que é o commuting americano, né? De sair do subúrbio e ir para a cidade para trabalhar e tal. Quando veio a pandemia, a gente notou que esse comportamento, as pessoas foram morar mais longe. As pessoas, muitos pararam de ter filhos, começaram a ter um pet, né? O tutor de pet, a tutora de pet. Então teve essa mudança de comportamento que a picape se encaixa perfeitamente, né? Quando a gente começa a olhar, pensar só no agro, o sujeito do agro, a mulher do agro, a produtora, o produtor, eles estavam dentro de casa. Todo mundo falava, fica em casa, só que a casa dele tem 1000 alqueires, né? Milhões de alqueires às vezes. Ele está dentro de casa produzindo. Então esse cara foi o cara que não parou o Brasil, né? Então, por isso que o boom das picapes lá em 21, 22 foi enorme. Quem que tinha dinheiro no Brasil? O produtor rural. Ele estava produzindo, faltava comida no mundo, não tinha logística, e ele estava lá produzindo, entregando, o caminhoneiro estava entregando, né? Quando a gente fala muito do caminhoneiro, às vezes a gente sai na Marginal e xinga, pô, tanto caminhoneiro na Marginal daqui de São Paulo. Ele foi o cara que não parou, né? Tava todo mundo dentro de casa, comendo, fazendo churrasco, ele estava lá, né? Sem posto na estrada, porque ele não tinha onde abastecer, não tinha onde comprar comida. Então, eu acho que são os grandes heróis aí dessa história toda. E o segmento, quer dizer, o consumidor da picape ainda é o agronegócio, é o grande consumidor? O grande consumidor ainda é o agro, Joel. Quando a gente fala é o agro tanto da porteira para dentro, o produtor, quanto da porteira para fora. As grandes químicas, as pessoas que trabalham com sementes, que trabalham muitas vezes, estão na Faria Lima aqui, né? Não estão necessariamente no Mato Grosso. Então, são pessoas correlacionadas ao agronegócio. Ainda é o grande consumidor no caso da RAM. Bom, antes de começar a entrevista, ele falou assim, não me pergunta do futuro que eu não vou falar, mas eu vou perguntar, né? É lógico. É minha obrigação. O que nós temos para o futuro? Acho que eu vou falar bem genérico, né? Na verdade, para explicar um pouquinho, a gente tem uma divulgação de resultados para os acionistas, então a gente entra num período de silêncio que a gente não pode falar muito de novidades, né? Então, só pensando aí no futuro, a gente tem muita coisa para trazer, a gente tem novos produtos, tem novas ideias. Na RAM a gente não para, né? A gente costuma dizer que a gente é muito inquieto, né? Então, conforme a sociedade vai evoluindo, as pessoas vão evoluindo, as demandas, a gente sempre vai achar um buraco para colocar um produto nosso. E é aí que a gente está trabalhando. A expectativa para 2025 da RAM é mais 200% de aumento? É difícil, né? É difícil. A gente está num ano, numa transição bastante forte, né? Um ano de juros altos, é um ano de inflação alta, é um ano de dólar alto, conforme a gente estava comentando. Mas, por outro lado, é um ano que deve ser um ano de safra muito boa. É um ano onde o produtor rural vai estar vendendo em commodity, né? Vai estar vendendo em dólar e vai estar comprando a um valor muito mais barato do que ele comprou nos últimos anos. Acho que a gente está chegando num nível pré-pandemia, e o que vai ser excelente para esse cliente. Então, eu tenho boas expectativas. Em termos de volume, vocês competem só com picape, vocês competem com marcas que atingem vários segmentos. Sim. Mas vocês estão aí próximo das 10 marcas mais vendidas. Isso. Você tem objetivo em entrar nos 10 mais? Eu não olho posicionamento, assim, não é minha ideia. Eu preciso ter um negócio saudável para os meus stakeholders, né? Eu preciso ter um negócio saudável primeiro para a Stellantis, que é o nosso grupo, depois para os nossos concessionários e, claro, também para o nosso cliente. Então, eu preciso ter uma coisa saudável. Eu não me preocupo muito, falar, eu quero fazer 2% do mercado, não é isso. Eu preciso ter um negócio sustentável a longo prazo. Então, o trabalho é sempre feito em cima disso. Mas, objetivamente, qual é o índice de crescimento que você prevê para a RAM e para o mercado total em 2025? Você vai tentar me arrancar a resposta, né? O ano passado a gente fez 1,2 de market share na indústria. Então, o volume 1,2 da indústria, a gente acha que vai ser mais ou menos a mesma coisa, Joel.
com um pequeno crescimento em cima disso. Quer dizer, o mercado vai ter um crescimento, O mercado vai crescer e eu vou acompanhar o crescimento um pouquinho mais. E como é que você enxerga agora, para finalizar, o Brasil como um todo? A indústria automobilística, a economia, como é que você está enxergando o nosso futuro? Eu acho que a indústria tem um desafio como ela nunca teve, né? Primeiro, toda essa questão dos Estados Unidos e México que a gente falou. Tem a questão da Europa. A Europa está com muita dificuldade, né? A Europa mudou toda a matriz dela para eletricidade e agora ela não tem eletricidade, né? Desde a guerra com a Ucrânia e tudo mais. A Alemanha está num problemaço com isso. Ela tem produção de carros elétricos, mas ela não tem eletricidade. Então, como é que isso vai se equacionar, né? Quando a gente pega também o efeito Milley, né? A gente traz muitos carros, né? Como grupos Stellantis, como o RAM não, mas como grupos Stellantis, a gente traz carros da Argentina. Como é que essa equação entre governos vai acontecer, né? Para mim, os grandes desafios desse ano são taxa de câmbio e as tributações. Eu acho que esses são os grandes desafios aí que a gente vai ter que acompanhar de muito próximo. E a grande vantagem da RAM e do grupo Stellantis é que a gente é muito ágil. Então, quando tem um problema, a gente resolve ele muito rápido. Então, eu costumo dizer que é uma empresa que é muito boa na crise. Então, crises a gente enfrenta ela muito bem e estamos preparados para o que vier. E continuamos investindo, né? O grupo anunciou um investimento bastante grande aí no Brasil e na Argentina. Então, a gente continua crescendo, acreditando, muito na região. A Stellantis anunciou aí mais de 30 bilhões de investimento no próximo período. Exatamente. A RAM tem quanto dessa parte aí? Eu não saberia precisar, Joel, mas como a gente tem vai uma beliscar um bom pedaço. Não, sim. A gente tem investimentos na planta de Pernambuco, onde a gente faz Rampage, tem todo o desenvolvimento de novos produtos, né? Então, sim, tem um pedaço dessa cota aí. Juliano Machado, foi um prazer ter você aqui no Auto Informa Entrevista, que tem o patrocínio da BSS Blindagem. Obrigado pela presença. Agradeço, Joel. Muito obrigado. Estou sempre à disposição, se você precisar. Muito obrigado.